Olá, sou o pastor Murilo, estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de amor, uma palavra de esperança para o teu coração, da parte do Senhor. E hoje nossa conversa tem como título Vamos Trabalhar. Nos últimos tempos, temos sido privilegiados com a sabedoria e o entendimento que o Espírito Santo tem derramado sobre nossas vidas. Eu creio que o Senhor está se agradando, porque temos manifestado um grande interesse em aprender mais e mais sobre o reino de Deus e sobre o comportamento e atitudes que devemos ter e praticar. Todos nós já alcançamos um nível de intimidade tal com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que ocasionou, ou está ocasionando, uma transformação sobrenatural no nosso viver e já não somos mais tão vulneráveis às investidas do inimigo. Não estamos mais tão vulneráveis porque o Senhor está nos blindando, nos revestindo de sabedoria, de poder, de graça e misericórdias. E podemos dizer que hoje, verdadeiramente, somos servos do reino e mordomos fiéis de todas as coisas deixadas aos nossos cuidados por Jesus, nosso Senhor e Salvador. E nessa condição, estamos sendo capacitados dia após dia, gota a gota, para cumprirmos nossa missão, até o dia que fomos chamados de volta para casa. E naquele dia, cada um deverá prestar conta da sua caminhada peregrina, porque somos peregrinos e somos estrangeiros nessa terra. E teremos que prestar conta ao nosso verdadeiro e único Senhor. E claro, não poderemos chegar de mãos vazias. Então, vamos trabalhar na seara do Senhor, anunciando as boas novas do Evangelho a toda criatura, de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fazendo discípulos que possam continuar a fazer o mesmo que agora nós nos obrigamos a fazer através da nossa aceitação do senhorio de Jesus nas nossas vidas. Todos nós iniciamos a carreira com um nível de entendimento muito inferior ao necessário e, por óbvio, nas nossas igrejas somos ajudados por outros irmãos. Mas mesmo assim, não foi suficiente. Hoje, já sabemos por quê. Porque há muitos falsos mestres ministrando falsas doutrinas e que nos levam a trilhar no caminho do engano. Hoje você não precisa mais temer ser enganado pela astúcia desses seres monitorados por suas próprias concupiscências. Por quê? Porque Deus está falando. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer, como vemos em Isaías, capítulo 28, versículo 26. Por isso o Espírito Santo precisa que você abra o seu coração para que ele possa te ensinar quem verdadeiramente Jesus é. Quando Jesus deixou seus discípulos, prometeu enviar o Espírito Santo a fim de ensinar todas as coisas e fazer lembrar de tudo quanto Jesus tem revelado através da sua palavra. E está escrito em João capítulo 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então nós precisamos do Espírito Santo para nos lembrar de tudo que Jesus ensinou enquanto esteve aqui na terra, como vemos em João 16, 12 e 14. Creio que o maior problema do homem reside na falta de conhecimento sobre quem é nosso mestre, quem é nosso mestre Jesus, qual é a sua vontade e o que significa segui-lo. Por isso, e para justificar o título e ilustrar nosso bate-papo de hoje, eu trouxe para o debate um diálogo de Jesus que poderá nos incentivar a meditar e, consequentemente, trará a cada um uma mensagem particular da parte do Senhor. Vamos trabalhar, na verdade, com 3 diálogos de Jesus que encontramos em Lucas capítulo 9 e versículos 57 e 62. E esses 3 diálogos de Jesus precisam ser considerados em conjunto. Mesmo que alguns estudiosos julguem que o segundo deles não apresente nenhuma parábola, porque os 3, a meu ver, constituem uma unidade e o assunto se assemelha. Então, mesmo não tendo sido por muitos tratados como parte das parábolas, nos versículos 58 e 62, encontramos 2 comparações concretas entre um elemento representativo que está em lugar do elemento real, como é característico nas parábolas. Então abra suas Bíblias, por favor, e vamos então identificar os elementos desses 3 diálogos de Jesus. Destaco importantes semelhanças e diferenças existentes nesses 3 diálogos. Portanto, me acompanhe na tua Bíblia, por favor. São elas. No primeiro e no terceiro versículos, 57 e 61, a pessoa envolvida é um voluntário. No segundo, versículo 59, a pessoa envolvida é um obreiro, um discípulo.
No primeiro e no terceiro diálogo, versículos 58 e 62, Jesus responde aos seus interlocutores com parábolas. No segundo diálogo, versículo 59, não encontramos uma parábola, e sim um mandamento, uma ordem direta de Jesus a um dos seus discípulos. O segundo e o terceiro diálogos, versículos 60 e 62, estão unidos pela referência ao reino de Deus. Então, no nosso bate-papo de hoje, nós vamos examinar o primeiro diálogo, versículos 57 e 58. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A resposta de Jesus, no versículo 58, desperta a nossa atenção para o voluntário, candidato a discípulo, pois está se oferecendo para seguir Jesus. Mas pela resposta de Jesus, que conhece os corações, dá para perceber que o homem não imaginava o que é seguir aquele que não tem morada certa e que nesse mundo sequer podia contar com o mínimo de conforto e segurança que até as aves e os animais têm. Muitos hoje são atraídos pelas promessas de prosperidade e outros bens materiais de falsos pregadores e se mostram dispostos a seguir Jesus, mas certamente não seguir o mesmo Jesus dos evangelhos que pretendem seguir. Nosso mestre deixou vários avisos para que possamos nos orientar e nos preparar para a grande comissão, a última instrução dada por Jesus, ressuscitado, para todos os seus discípulos, para que espalhem seus ensinamentos para todas as criaturas de todas as nações e línguas do mundo inteiro, como vemos em Mateus 28, 16 e 20. Ou seja, indicando o trabalho missionário, o evangelismo e o batismo de arrependimento e do Espírito Santo. E disse mais: e de todos sereis odiados por causa do meu nome, como vemos em Lucas capítulo 21, versículo 17. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na lei, como disse o Senhor: odiaram-me sem causa, João 15, 25. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, disse o Senhor. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, como vemos em Mateus capítulo 10 e 22. Então hoje, eu e você já temos ideia do significado dessas palavras e já podemos avaliar que a nossa tarefa de ganhar almas para o reino de Deus será muito difícil, não será fácil não. Não será fácil. Em muitas nações desse mundo não há liberdade de expressão e os cristãos estão sendo perseguidos, presos e até assassinados. No Brasil, ainda temos uma certa liberdade, mas já podemos sentir o rancor e a infiltração do mundo sobre nós e sobre os nossos templos. Na oportunidade desse diálogo, Jesus estava vivendo em Israel. Estava Israel ocupada pelos romanos e havia espiões por todo lado. Então, qualquer movimento que pudesse colocar em risco a ordem estabelecida era rigorosamente punido. Além disso, como já sabemos, Jesus fora rejeitado pelos judeus e sofria uma perseguição contínua por parte dos judeus que desejavam matá-lo. Por isso Jesus disse que até os pássaros possuem ninhos e as raposas seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Naquela região viveram os Amonitas, um povo que habitava na região da Palestina. A Bíblia se refere aos Amonitas e aos Moabitas como os filhos incestuosos de Ló, como está em Gênesis capítulo 19, versículo 37 e 38. Mas os israelitas, por serem inimigos desses povos, os chamavam de raposas. Por outro lado, Herodes era um idumeu. A Idumeia, a terra dos edomitas, no princípio, no período dos romanos, se localizava na região que havia sido o território das tribos israelitas de Simeão e Judá. Por isso Herodes era visto como um rei estrangeiro sentado no trono de Israel e Jesus o chamava de raposa. Assim, a resposta de Jesus tem todo o sentido com o que acontecia naqueles dias. Todos se sentiam muito à vontade em Israel, menos os israelitas. Tanto as aves do céu, os romanos, quanto as raposas, Herodes, estavam perfeitamente estabelecidos, mas os verdadeiros israelitas permaneciam subjugados. Podemos concluir então que a resposta de Jesus ao personagem desse diálogo esclareceu que Jesus é o Filho do Homem, mas seu ministério é um serviço de sofrimento. Jesus é um homem de dores, que sabe o que é padecer e era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos caso algum dele, como está em Isaías 53
e versículo 3. Você está realmente pronto para andar ao lado de Jesus? Se você realmente está disposto a seguir Jesus e pronto para servir a Deus, saiba que as condições serão penosas. Destaco que esse entendimento se aplica a todos quantos, em todas as épocas, querem seguir Jesus, esse mestre sofredor, e que ainda hoje é rejeitado por muitos pelo mundo afora. Os candidatos a discípulos muitas vezes deixam de considerar o custo de seguir o mestre. E como ensina a parábola do semeador, nem toda semente semeada, nem toda boa semente semeada germina e frutifica, como vemos em Mateus capítulo 13, versículo 19. E nesse ponto destaco mais uma vez que os discípulos só são realmente recebidos por Jesus quando conscientemente se decidiram a pagar o preço de seguir um mestre rejeitado. Por isso, recordando, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, como vemos em Mateus 22 e 14. Ser escolhido é aceitar o chamado e fazer o necessário para cumprir o compromisso, nascer de novo e desistir do velho homem e das coisas deste mundo. Assim Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará, como vemos em Lucas, capítulo 9, versículo 23 e 24. Até porque Jesus falou que ainda que estejamos mortos, viveremos. E se alguém vier a mim, diz o Senhor, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, como está escrito na palavra do Senhor, a palavra da verdade, em Lucas capítulo 14, versículo 26. Vou repetir o nosso diálogo. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, como vemos em Lucas capítulo 9, versículo 57. Pela resposta de Jesus nesse diálogo, que acabamos de examinar, você deve perceber que o homem não imaginava o que seria seguir aquele que não tem morada certa e que nesse mundo sequer podia contar com o mínimo de conforto e segurança que até as aves e os animais têm. Muitos hoje são atraídos pelas promessas de prosperidade de falsos pregadores e se mostram dispostos a seguir Jesus, mas digo outra vez, certamente não seguirão o mesmo Jesus dos evangelhos que nos é ensinado e que ensinamos. Sua parte nesse compromisso é dizer sim, sim ao chamado, ter consciência do que foi proposto e depois seguir sendo um discípulo fiel. Isso porque muitas pessoas dizem sim com a boca, mas em verdade não estão dizendo sim com as suas ações. Ou seja, nem sempre a declaração corresponde à ação, como nós já falamos anteriormente. Deus nos chama, mas aqueles que são escolhidos são aqueles que aceitam de todo o coração a missão e as suas condições. Então, se você já está decidido e conhece as condições, então vamos trabalhar. Nosso papo fica por aqui. Graça e paz, que Deus te abençoe. Amém.